Pablo Marçal, o homem que conquistou a alcunha de coach da montanha. Um coach influenciador digital com milhares de seguidores provocou polêmica depois de colocar em risco a vida de 60 pessoas durante uma expedição ao Pico dos Marins, no interior de São Paulo. Milagreiro fracassado. Vai, levanta. Levanta. Força agora nesses nervos, em nome de Jesus. E até especialista em helicóptero. Apertei, tirei e falei, você sabe que eu vou apertar parando, né? Mas calma aqui. Aí ele, lá! Eu, nós estamos quase na reta final do aeroporto, nós vamos descer, cara, calma. Esse é o melhor. Ó, até a voz eu baixei. Baixou a voz. Será que dá pra ouvir dentro do helicóptero ali com um barulhão? Vai ser o melhor. E o olho regalado. Eu falei, você foi treinado pra isso, cara. Relaxa, qualquer coisa eu tô aqui. Descrito por muitos como um coach charlatão, um simples mentiroso, e outros o colocam como um gênio do marketing. Recentemente, ou nem tanto, depende de quando você está assistindo esse vídeo, o Pablo Marçal entrou em um embate com um suposto hater em uma de suas palestras. E esse hater vai questionar ele incisivamente. E aí fica a pergunta, qual dos dois levou a melhor? Qual foram as estratégias utilizadas pelo coach da montanha para levar vantagem nessa situação complicada? E é exatamente isso que nós vamos descobrir. Nesse vídeo nós vamos analisar as estratégias de comunicação utilizadas pelo coach que queria ser presidente. Bom, agora a gente vai começar aqui a analisar a estratégia de comunicação que o Pablo Marçal utiliza aí com o nosso querido hater do Pablo Marçal. Fala, direto no como. Você diz que de vez em quando tem que ter um vilão, correto? Não, mas o que você quer com isso? A questão é o seguinte, você falou que nunca teve um hater pessoalmente. Eu tô aqui pra te questionar pessoalmente. Então começa com como, aí. Aqui a gente tem o nosso adorado hater chegando. Cheguei chegando aqui, botei o pau na mesa, você falou que nunca teve um hater na sua frente, agora eu sou um hater, tô aqui e vou te questionar. Beleza, o cara já quis aqui gerar um impacto forte na fala dele. E eu diria até que ele conseguiu. E o Pablo Marçal responde, então, beleza, começa com como. Ele demonstrou uma calma, não tenho medo de você, não tenho medo das suas ameaças, começa com como, porque essa é a minha regra. E essa regra do como não é simplesmente um sistema organizacional, é uma forma de fazer com que todas as pessoas que vão perguntar se submetam a uma regra. Isso é uma forma de submeter elas, a gente chama isso na hipnose de yes set, é o contexto do sim. Quando a pessoa diz sim, e esse sim não precisa ser simplesmente verbal, pode ser via ato, como aceitar uma regra de começar uma pergunta com como, e um outro contexto para isso é porque, iniciando as perguntas com como, essas pessoas colocam o Pablo Marçal em um degrau acima de uma pessoa, né, que tem as respostas. Todos estão me pedindo ajuda, porque como tarará, e aqui eu tô nessa posição de destaque. Fora a própria estrutura de uma palestra, né, que coloca o palestrante em cima de um palco, falando ali com as pessoas, ele naturalmente já está numa posição de destaque. Me prova como você não quer dinheiro, só almas. Como você não quer dinheiro, só almas. O Pablo Marçal foi questionado sobre isso e agora ele tem que provar o que vai acontecer aqui. Mas será que ele vai provar? É isso que você vai entender agora, quais as estratégias que ele vai utilizar para não responder essa pergunta diretamente. Te provo. Sim. Você acorda 4h59 todo dia? Sim. Então continua acordando. Quando eu não aparecer, sua alma foi potencializada, eu plantei na sua alma, você faz isso pelos outros. Ele devolveu a pergunta, você acorda 4h59 todo dia? Isso aqui deve ser algo que ele defende aí dentro do ponto de vista dele. O cara disse sim, ele pronto, provei. Se você acorda 4h59 da manhã, quer dizer que eu plantei na sua alma, e isso, aquilo ali, você faz por outra pessoa, beleza, ganhei a sua alma aqui nesse ponto. Só que isso não responde a pergunta, isso não prova que ele não quer dinheiro, só quer almas, só prova que o cara acorda 4h59 da manhã, por influência dele ou não. O ponto aqui é que ele fugiu da pergunta e ainda deu a entender que o cara estava concordando com ele o tempo todo, então ele estava sendo incoerente e não estava questionando nada. Na verdade, você tá querendo usar da sua escassez para me convencer de algo que eu tenho que transmitir, alguma riqueza para você sem ser com dinheiro? Por que eu tenho que provar algo para você, sendo que eu já provei para aquele que me chamou? Quem é você na hierarquia do reino para vir aqui e falar que se eu faço algo para alma, para dinheiro? O que você quer de mim sem pagar?
Você tá diante de um rei, peça, o que você quer? Aqui ele usou 2 pontos. Ele usou um ad hominem, de criticar o cara, né? De quem é você na hierarquia do reino. Isso deve fazer algum sentido para essa comunidade. Mas ele questionou. Ele falou que o cara não é ninguém para estar questionando ele ali. E aí ele usou uma autoridade, eu sou um rei. Isso também deve fazer sentido dentro desse contexto. Peça o que você quer. Ele se colocou agora em um contexto de superioridade, aonde o cara vai ter que se explicar agora, porque ele fingiu que já provou o questionamento do que o cara colocou, mas ele não respondeu sobre o fato de não querer dinheiro, só almas. Deixa eu te falar, eu fiz P140, eu paguei R$5.000 no almoço com você. Sim. Você almoçou? Olha só, o cara agora tá começando a se explicar. E ele falou, eu paguei R$5.000 no almoço com você. E ele interrompeu, você almoçou? Se o cara disser sim, eu almocei, pronto, tá pago o almoço. E ele vai seguir uma linha nesse sentido aqui. E a pergunta original, que seria ali o ponto fraco dele, já ficou pra trás. Você com você, não. Por quê? Porque você não almoçou com a gente. Oxe, eu sentei na mesa e almocei, que você tava também? Aqui, ó, a questão... Onde você quer chegar? Outro como? Vamos lá. Olha só, ele falou, não almocei com você, eu paguei pra almoçar com você e não almocei com você, porque você não deu atenção pra ninguém. Ele, eu almocei com você, sentei lá na mesa e comi também. Só que não é isso que o cara tá questionando. O cara tá questionando que ele não teve a atenção que ele achou que tinha que ter por R$5.000. Ele até perguntou pra alguém, você não tava lá e tal, a pessoa deve ter dito sim, confirmado qualquer coisa, e beleza. Pronto, outro como, ele poderia estar levando desvantagem nessa linha de raciocínio, outro como, vai lá, isso aí acabou, tá respondido. Só que ele não respondeu muito bem, não. Ele simplesmente cortou o cara, fez uma pergunta pra alguém que tava ali e outra pergunta, acabou esse assunto. Eu quero chegar no seguinte, você chegou lá igual artista... Eu sou artista, simplesmente. Não, mas eu paguei R$5.000. Você quer seu dinheiro de volta? Só, ele falou, você chegou lá igual um artista, eu sou um artista. Beleza, ele é um artista, mas esse chegou lá igual um artista não é necessariamente questionando se ele é ou não um artista, e sim dizendo que ele foi metido, que ele não deu atenção para as pessoas. É esse o questionamento. O fato do cara ter usado a analogia chegou como feito um artista não desqualifica o questionamento dele. E o Pablo Marçal resolveu puxar isso e levar o que o cara disse de forma literal. Eu sou um artista, e aí? Eu posso agir como artista? Mas não era esse o questionamento. Inclusive, o Pablo Marçal, ele realmente manja muito desse tipo de estratégia de comunicação, de debate, e você também pode aprender esse tipo de habilidade. Se você quiser melhorar sua comunicação, sua oratória, sua capacidade de debate, de persuasão, dá uma olhadinha no primeiro link da descrição, porque ali você vai entender como você vai fazer para melhorar e adquirir essas habilidades, beleza? Só se for pra devolver todo mundo que participou, que todo mundo ficou putaço com você. Que você todo mundo? Ele falou, eu paguei R$5.000 pra almoçar com você, ele falou, você quer seu dinheiro de volta? O que ele quer dizer com isso aqui? Esse dinheiro não faz diferença pra mim e eu tô disposto a devolver o seu dinheiro se é o que você quer. Você pega o seu dinheiro de volta e vai embora. E o cara, nesse sentido aqui, o cara foi foi até malandro. Ele falou, não, só se for pra devolver o dinheiro de todo mundo. Ele tá como? Se colocando na percepção das pessoas como alguém que tá defendendo o interesse de todo mundo contra o Pablo Marçal, que enganou as pessoas, do ponto de vista dele. Isso é uma estratégia interessante, porém, dificilmente isso funcionaria nesse contexto, porque a autoridade dele não é maior do que a do Pablo Marçal nesse ambiente, então o Pablo Marçal pode fazer N coisas para simplesmente ignorar isso que ele falou. Meu filho, você veio pra dar pitch, seu sensor tava quebrado, você queria empurrar em mim um negócio de camiseta, você acha que eu não te conheço? Você é um cara forçado, você pegou o telefone e começou a achar que você ia usar a minha imagem pra vender produto seu. Você acha que eu sou bobo? Você foi lá e quis tirar proveito que ninguém quis tirar. Sabe o que aconteceu? Eu olhei nos seus olhos e falei, seu sensor precisa ser regulado. Agora eu te pergunto, qual é a sua pergunta? Aqui a gente consegue ver alguns elementos até da linguagem não verbal. Esse gesto aqui é um gesto autoritário, de muita certeza. Isso. Você tava lá tentando vender camiseta no meu nome, usando a minha imagem, Isso daqui ele vai gerando uma sensação de superioridade nas pessoas que estão assistindo. E aqui ele usa um ad hominem. Ele fala que o cara tava fazendo pitch de venda, tava querendo usar a imagem dele para vender produto e que ele tentou tirar um proveito que ninguém tava tentando tirar. Ele já pegou para tentar ganhar o público também. Essas pessoas que estão aqui, elas não são iguais a você. As outras pessoas que pagaram
ganhando 5 mil reais, elas não são igual a você. Elas não estavam tentando tirar esse proveito que você estava tentando tirar. Isso é um ad hominem. Isso é verdade? Eu não sei, eu não estava lá. Mas pode ser que seja verdade. O Pablo Marçal pode ter razão. Ele não vendeu esse tipo de network para ele e ele tentou vender camiseta no nome usando a imagem do Pablo Marçal e isso não estava no combinado. Isso pode ser que seja verdade. Só que o fato do cara ser um aproveitador ou não invalida a questão de como você não quer dinheiro, só almas. Essa questão não foi respondida. E independente do mensageiro, ela deveria ser respondida, mas o Pablo Marçal habilmente está fugindo dessa questão, de forma que ele não precise tocar nesse assunto, que provavelmente deixa ele constrangido, ou é um tipo de ponto fraco ali da imagem dele. A pergunta é essa. Você não fala? Ó, voltamos aqui. A pergunta é essa, você não fala, ele começa a interromper, ele não deixa o cara voltar na pergunta. Eu fiz a pergunta, como Como o quê? Ó, ele interrompe, ele vai interrompendo. Esse tipo de interrupção é estratégico. Ele tenta interromper a linha de raciocínio da pessoa para que ela perca o fio da meada do que ela está dizendo. Ela não lembra o argumento anterior, a pessoa... E às vezes até se desequilibre emocionalmente. Ele grite, ele xinga o Pablo Marçal e aí ele perde a razão completamente. Essa é a intenção. Você chegou lá... Ó, ele interrompeu, o cara perdeu a linha de raciocínio. Ele não fez a pergunta, ele já voltou pro você chegou lá e vai falar outra coisa aqui agora. Olha, como artista, eu paguei network com você. Sim, e estragou tudo. Você fez o que o piloto não sabe fazer. Você chegou e bateu com o trem de pouso e quebrou o avião. Okay. E agora tá destruindo ainda mais. Eu não sei tem qual o seu... problema. Então tá, vai direto no como, pro próximo perguntar. Fala, ó, você estragou tudo, estragou o network inteiro e agora você tá destruindo ainda mais. Isso daqui, de forma indireta, coloca uma ameaça no ar. Se você não concordar comigo, se você não parar de fazer esse tipo de questionamento, você vai sofrer algum tipo de consequência. É isso que você está estragando ainda mais passa como mensagem. Exatamente isso. Eu paguei 5 mil reais no almoço. Sim. Tava ruim a comida? Tinha arroz. Ó, tinha arroz. Coitado. Olha o que tinha. Arroz, Corta o estrogonofe. microfone dele, já que você não tem... Olha só, o Pablo Marçal colocou aqui um ponto para induzir ele a se ridicularizar. Ele ia fazer pergunta, o Pablo Marçal falou, tava ruim a comida? Porque quando ele faz isso, ele induz o cara a falar da comida. E quando o cara começa a falar da comida, ele ridiculariza ele. Olha o que esse cara tá falando de comida. Só que as pessoas riram. E ele corta o microfone, porque talvez quando o cara ia começar a citar a comida que ele comeu lá, que foi servida, talvez isso seja constrangedor, talvez ela não valha os 5 mil reais que a galera pagou. Obviamente que um prato de comida vai valer 5 mil reais, mas talvez não tenha sido um almoço tão bom e o Pablo Marçal quis cortar. Não vou deixar o cara falar da comida merda que eu dei lá. Então corta o microfone dele. Quando ele viu que o cara ia começar a explorar essa descrição, né, dos alimentos servidos. Pergunta, qual que é o como? Deixa ele fazer, última chance, como? Ó, ele tá botando aí, qual que é o como? O como já foi dado, meu filho. Foi como você não quer dinheiro, só almas. Esse é o como. E ele tá voltando, fala do como. Ele tá dando a entender pra todo mundo ali que o cara falou e não fez a pergunta. Que o cara tá enrolando e não tá fazendo a pergunta. Só que o cara já fez a pergunta e ele tá levando a conversa pra outro lado. Exatamente isso. Como tarará? Tá. Como você não quer dinheiro sendo que você aproveitou dos 5 mil reais? Ó, ele voltou pra pergunta. O cara voltou ali pra linha original, que é o ponto fraco. E ele começou a fazer a pergunta e o Pablo Marçal começou a interromper. De um bobo, vai começar aqui a interromper o cara pra ele sair dessa pergunta de novo e ele não precisar responder esse questionamento. De um bobo? Ué, se você acha que eu só sou pode, bobo, porque ele tá jogando fora a oportunidade de fazer pergunta sem parar. fazendo a Você é um pergunta. hater? Você é um hater? Sou um hater. O que você quer então? O que eu quero? Você pagou pra ir no almoço e queria que o babá ficasse do seu lado, pôr Queria na sua você boca. lá como Você network. queria que não fosse um artista. O cara aquele falou, queria você lá como network. É esse o ponto aqui. E o Pablo Marçal tá levando pro lado de você queria que não fosse um artista. Mas antes disso, ele falou, você é um hater? O cara sou. Ou seja, ele já tá colocando uma pecha. Você é um hater. Ninguém precisa ouvir o que ele tá falando porque ele é só um hater. Mas aí o cara ia começar a explicar, ele falou, não, você queria que não fosse um artista. E aqui ele vem para uma outra linha argumentativa que a gente já vai analisar daqui a pouquinho. Mas nesse ponto aqui,
ele simplesmente está pegando o que o cara falou de maneira ilustrativa, chegou lá como artista, como, né, uma analogia para dizer que ele foi emitido, não deu atenção para ninguém, e ele está transformando isso em como se fosse uma reclamação literal pelo fato de ele ser um artista. Você ia pagar 5 mil no almoço de quem? De um mendigo? Você tem coragem de pagar 5 mil pra comer com o mendigo? Sim. Pague 5 mil então pra comer com o mendigo. E pega o seu celular e vai tirar foto dele. Aqui eu e o mendigo. O que você vai ganhar com isso? Você queria acessar minha riqueza na marra, você é um cara forçado, sem bom senso e continua sem bom senso. E eu vou te falar, você vai ter que caçar outro lugar pra fazer o que você quer. Aqui não é seu lugar. Aqui ele pegou, você ia pagar 5 mil reais pra comer com quem? Com o artista, que sou eu, que vou te dar network, que vou te dar um monte de coisa, que ele não deu, porque é isso que o cara tá questionando, ou com um mendigo que não tem nada a te oferecer. Ele colocou aqui duas opções, sendo que uma é correta e a outra é obviamente errada, mas esse binarismo, ele é falso. Ninguém questionou que o Pablo Marçal não poderia dar o network pro cara ou para as outras pessoas que estavam ali. Isso está implícito. Todos admitem, aceitam e sabem que ele pode dar esse network. O questionamento é que ele não deu. E além disso, ele fala, você vai lá tirar foto com o mendigo, tentando fazer uma ridicularização da imagem do cara para passar a imagem dele perante as pessoas que estão assistindo de que ele é um oportunista, sendo que o fato de ele ser um oportunista ou não é relevante para o questionamento. Prove como você não quer dinheiro, só almas. Tudo bem, mas agora... Você entende? Acabou sua chance. Pronto, acabou a sua chance, ele não deu ali a oportunidade para o cara fazer a pergunta. Mas ainda a gente vai continuar assistindo mais um pouquinho aqui, porque não é nesse ponto que isso finaliza. Tá querendo fazer o quê? Se você quer fazer, só você fala, não. Você tá numa palestra que é minha, você tá num prédio que é meu, você tá ouvindo a possibilidade de fazer qualquer pergunta e você não usa a possibilidade que você tem. E o cara tentou questionar, só você que fala, você tá me interrompendo, e ele pegou, jogou pra autoridade. A palestra é minha, o prédio é meu, você tá tendo a oportunidade de fazer qualquer pergunta e você não usa essa oportunidade. Mas ele fez a pergunta, mas o Pablo Marçal tá artificialmente construindo a imagem de que o cara falou e não fez pergunta nenhuma, e as pessoas estão acreditando. Você pode ver que ele foi aplaudido. Ó, o cara voltou ali no ponto que ele arrancou uns risos da galera, do arroz, do estrogonofe, né, de descrever ali os alimentos que foram oferecidos pela bagatela aí de 5 mil reais. Próxima pergunta. Show. Fala seu stories pros revoltados seguir você aí. Fala aí. Não vou falar, você é um aproveitador. Você acabou de mostrar. Vamos lá. Ele pegou e falou. Fala seus stories aí, deve ser o arroba dele, pros revoltados te seguirem e tal. Quando o cara foi falar, o que é natural, ele perguntou, o cara ia falar. Não tem nada demais nisso aqui. E aí ele falou, pronto, não vou falar, você é um aproveitador, acabei de provar, tudo que eu disse aqui faz sentido, tudo que você disse foi descartado, porque agora você é um aproveitador. E aqui ele fugiu completamente da pergunta, porque você não quer dinheiro, só almas, e não respondeu esse questionamento. E a partir daqui é só o Pablo Marçal gerando cortes, é um cara que entende bastante de viralização, ele fica tentando extrair mais e mais cortes disso daqui. Inclusive ele fala, obrigado, você me deu milhões, em algum momento dessa discussão aqui, e o cara não volta mais a falar e ter a oportunidade de fazer a pergunta, e esse questionamento não é respondido, e ele vai deixando ele cada vez mais para trás. O Pablo Marçal é um comunicador bem habilidoso, não tem como negar isso, e esse tipo de habilidade você pode aprender. Inclusive, se você quiser aprender, primeiro o link da descrição. Se você gostou dessa análise, deixa aqui nos comentários. Então é isso, nos vemos no próximo vídeo e tchau!